Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos meditando em um novo tema, a graça diária. E hoje nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 5 a 10, falando do que Paulo se orgulha. De tal me orgulharei, mas por mim mesmo não me orgulharei, senão nas fraquezas. Pois se eu pretendesse me exaltar, não seria insensato, porque diria a verdade, mas me contenho para que ninguém pense de mim mais do que vê em mim ou escuta acerca de mim. Para que não me enaltecesse pela extraordinária grandeza das revelações, foi-me dado um aguilhão para a minha carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteasse para que não me exaltasse. A respeito disso, em 3 ocasiões eu supliquei ao meu Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, eu me sentirei alegremente orgulhoso em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Por isso, por causa de Cristo, me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas aflições, nas perseguições e nas prisões, pois quando estou fraco, então eu sou forte. Aqui nós temos então esta revelação de Paulo. Ele fala que ao gloriar-se da fraqueza, o apóstolo não se importou de falar de si mesmo. Ao se gloriar das visões, as revelações recebidas do Senhor, porém, ele não as associa claramente à sua própria pessoa, preferindo relatá-las de uma forma impessoal, como algo que acontecera a um conhecido. Ele não nega essas experiências que tenham ocorrido com ele, mas ele se recusa a um envolvimento pessoal e direto. O apóstolo poderia gloriar-se de várias experiências extraordinárias que ele teve com o Senhor. Se desejasse fazê-lo, não seria nécio, pois tudo o que ele dissesse seria verdade. Não obstante, ele se abstém de proceder dessa forma, pois não deseja que ninguém pense a seu respeito mais daquilo que vê ou ouve dele. Essa é uma descrição extremamente precisa da vida de um servo de Cristo. Ele tem os seus momentos de humilhação, como o episódio em Damasco, mas também tem experiências sublimes, como a magnífica revelação recebida por Paulo. Em geral, porém, depois de um servo do Senhor desfrutar de uma experiência assim, o Senhor permite que sofra com algum espinho na carne, como é o caso dele aqui. Esse versículo oferece várias lições preciosas para nós. Primeiro, ele prova que nem mesmo a revelação divina do Senhor corrige a carne em nós. Mesmo depois de ter ouvido a língua do paraíso, o apóstolo ainda possuía sua velha natureza e corria o perigo de cair na cilada do orgulho. Um homem em Cristo está seguro na presença de Deus. Enquanto ouve as coisas intraduzíveis ditas no paraíso, mas precisou de um espinho na carne. Ao voltar para a terra, pois do contrário a carne, ainda presente nele, se gloriaria da experiência paradisíaca. O
que era o espinho na carne de Paulo? Só podemos dizer com certeza que se tratava de uma aprovação física permitida por Deus em sua vida. Sem dúvida, a natureza exata desse espinho não é especificado propositalmente para que santos atribulados e provados ao longo das eras pudessem identificar-se de maneira mais próxima com o apóstolo em seus sofrimentos. Talvez se trate de uma doença dos olhos, talvez de uma dor de ouvido ou malária, talvez enxaqueca ou algo ligado à fala. O apóstolo descreve o espinho na carne como um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Em certo sentido, é representado como uma tentativa de Satanás de atrapalhar o serviço de Paulo ao Senhor. Mas sabemos que Deus é maior que Satanás e usou o espinho para levar a obra do Senhor adiante ao manter Paulo em uma posição de humildade. O serviço cristão bem-sucedido depende de um servo fraco. Quanto mais fraco ele for, mais poder de Cristo sua pregação terá. Paulo ele suplicou 3 vezes para que Deus afastasse dele esse espinho da carne. A oração de Paulo foi respondida, mas não da maneira que ele desejava. Deus disse a Paulo em outras palavras: eu não removerei o espinho, mas farei algo melhor. Darei graça para você suportá-lo. Lembre-se, Paulo, apesar de não ter atendido ao seu pedido, estou concedendo aquilo do que você mais precisa. Seu desejo é pregar com o meu poder e força, não é? Então convém que você permaneça em uma posição de fraqueza, humilde. Essa foi a resposta de Deus à oração feita 3 vezes por Paulo e continua sendo a sua resposta também ao seu povo sofredor espalhado pelo mundo. A companhia do Filho de Deus é a garantia da força e a graça que nos capacitam, são melhores do que a remoção, às vezes, das tribulações e dos sofrimentos que passamos. Observe o que Deus diz: a minha graça te basta. Não precisamos pedir que a graça dele baste, ela já basta. O apóstolo se contenta com a resposta do Senhor e declara: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse então o teu poder. Quando o Senhor explicou a sabedoria do seu modo de agir, Paulo afirmou com efeito que não gostaria de que as coisas fossem diferentes. Em vez de ele murmurar e se queixar do espinho da carne, ele se gloriaria na sua fraqueza, dobraria os seus joelhos e agradeceria ao Senhor por elas. Ele suportaria de bom grado, desde que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Olha, a filosofia do mundo, irmãos, é: o que não pode ser curado deve ser suportado. Paulo, porém, dá um testemunho radical. O que não pode ser curado deve ser desfrutado. Desfrute das fraquezas, dos sofrimentos, das privações e das dificuldades. Ele experimentava de tal modo a graça maravilhosa de Deus que ele recebia de bom grado novas oportunidades de se valer dela em sua totalidade. De boa vontade, ele se gloriaria, até sentiria prazer em seu espinho da carne. Em termos humanos, é quase impossível sentir prazer no tipo de experiência relacionado aqui. A chave, então, queridos, para entender esse versículo é a expressão por amor de Cristo. Ao perseverar na causa de Cristo e propagar o Evangelho, devemos estar dispostos a suportar coisas que normalmente não suportaríamos por nós mesmos ou por um ente querido. É quando temos consciência das nossas fraquezas, da nossa inutilidade, que nos tornamos mais dependentes do poder de Deus. E é quando nos entregamos a Ele em total dependência que seu poder então se manifesta em nós e realmente nos tornamos fortes. Paulo, ele obedece à instrução de Jesus
que está lá em Mateus 5, de 11 a 12. Ele se regozija ao ser injuriado e perseguido por amor de Cristo. Amados, que nós possamos aprender essa preciosa lição com o apóstolo Paulo, que possamos entender que a graça do Senhor é que nos torna fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa por meio das nossas fraquezas. Que o Senhor nos ensine essa preciosa lição. Que o Senhor te abençoe. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!